Olá pessoal, nesta videoaula vamos dar continuidade ao estudo dos gases. Desta vez nós vamos analisar alguns estados termodinâmicos e transformações gasosas. De início nós vamos apenas ver a conceituação dessas duas situações, o que vem a ser um estado termodinâmico e o que é uma transformação gasosa, para então podermos fazer os aprofundamentos em videoaulas posteriores. Bom, uma descrição simples para qualquer sistema gasoso, ela pode ser feita a partir de um conjunto de variáveis, mas há um conjunto mínimo de variáveis que é capaz de descrever os sistemas gasosos de uma forma relativamente simples. Esse conjunto de variáveis leva em conta a pressão do sistema, o volume que ele ocupa e a temperatura em que ele se encontra. Como falei, existem outras variáveis de estado que vão permitir aprofundamentos na descrição de um sistema gasoso. Essas três vão nos permitir fazer algumas descrições simples dos gases, e isso já é suficiente para compreender um pouco dos sistemas gasosos. Vamos considerar um balão, que é um sistema gasoso muito comum e do conhecimento de todos nós. O estado termodinâmico de um gás é definido pelos valores da pressão, volume e temperatura que o sistema tem. Essas grandezas nós vamos chamar de variáveis de estado. Então essa nomenclatura aqui é muito importante. A partir de agora, sempre que nós usarmos o termo variáveis de estado, nós estaremos nos referindo à pressão, o volume e à temperatura de um sistema gasoso. Perceba que nós vamos sempre utilizar o termo estado termodinâmico. Por quê? Porque quando a gente fala apenas estado, pode haver alguma confusão com os estados físicos da matéria, que são os estados sólido, líquido e gasoso, como nós já estudamos. Perceba que nós estamos estudando sistemas gasosos, então evidentemente o estado físico aqui em questão é o estado gasoso. Portanto, o termo estado, ele deve ser empregado com certo cuidado. Nós sempre estaremos nos referindo ao estado termodinâmico, ou seja, o estado em que o gás se encontra dentro do recipiente, definido por uma certa pressão, um certo volume e uma certa temperatura. Essas são então as variáveis de estado do sistema gasoso, que nesse caso estamos aqui apresentando como sendo o balão. Portanto, um estado termodinâmico do gás, um exemplo seria para esta situação, sem levar em conta que estes valores podem ou não refletir o gás dentro de um balão de borracha como a gente conhece, sem preocupação com valores muito realistas, um exemplo de estado termodinâmico poderia ser uma pressão de 1000 newtons por metro quadrado, um volume de 3 litros e uma temperatura de 300 Kelvin. A familiaridade que nós temos com essas grandezas ainda não são muito abrangentes, nós temos poucos parâmetros de comparação. Talvez com o volume 3 litros nós tenhamos mais familiaridade. Isso é o volume equivalente a uma garrafa de refrigerante, que já tem aí um tamanho relativamente considerável. Já 300 Kelvin corresponde a uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Como é a escala Celsius aquela que nós mais estamos acostumados, a expressão das temperaturas em Kelvin vai nos causar uma certa perda de referência. E com a pressão nós praticamente não temos nenhuma noção de valores de pressão, então por hora nós vamos apenas mencionar valores sem fazer comparações, e no tempo certo essas grandezas e os seus valores vão começar a fazer algum sentido para que a gente possa ter parâmetros de comparação. Bom, então devemos destacar que as variáveis de estado de um gás são a sua pressão, o seu volume e a sua temperatura, e temos aqui um exemplo que poderia se referir a um balão. Bom, ocorre que nós temos três variáveis de estado e isso vai descrever todos os sistemas gasosos, mas a partir do momento que essas variáveis de estado têm os seus valores especificados ou conhecidos, nós estamos determinando o estado termodinâmico de um dado sistema. Se houver qualquer diferença entre estes valores quando comparados a um outro sistema, aí nós vamos dizer que eu tenho sistemas em estados diferentes. Também podemos ter o mesmo sistema sofrendo alguma modificação. De toda forma, nós teremos também o sistema em um estado termodinâmico diferente.
Por exemplo, suponha que tenhamos 4 balões, esse e mais 3. Percebe que se olharmos para o primeiro balão aqui em cima, ele tem a mesma pressão, ele está à mesma temperatura, mas o volume dele não é o mesmo. Então esse balão aqui está em um estado termodinâmico diferente deste. Ou seja, havendo qualquer diferença em uma ou mais grandezas, temos um estado termodinâmico diferente. Vale o mesmo para o segundo balão. Ele tem a mesma pressão, o mesmo volume, mas ele está ligeiramente mais aquecido. Então, este balão está em um estado termodinâmico diferente deste. E também está em um estado termodinâmico diferente desse aqui de cima. Em relação a este balão, há apenas uma diferença, que é na temperatura. Se compararmos esse segundo balão com o primeiro balão aqui em cima, aí já temos duas diferenças, o volume e a temperatura. De toda forma, basta que haja diferença em uma das grandezas, volume, temperatura ou pressão, para nós termos um estado termodinâmico diferente. E o terceiro balão, ele difere em relação a esse aqui do lado na pressão. Esse está a uma pressão de 1000 Newton por metro quadrado e esse está a uma pressão de 900. O volume é o mesmo, a temperatura é a mesma, mas nós temos uma diferença de pressão. Então, estes 4 balões aqui, eles vão configurar cada qual um sistema termodinâmico e em estados diferentes, porque há diferenças entre as suas variáveis de estado, seja em uma delas ou em mais. Agora vamos considerar mudanças no mesmo sistema. Imagina que estejamos dentro de um ambiente, dentro de casa, por exemplo, cuja temperatura é controlada e a pressão também, né? E vamos encher um balão dentro de casa. Então, o sistema gasoso pode sofrer mudanças em seu estado termodinâmico. Como isso pode acontecer? Por exemplo, ao enchermos o balão dentro de casa e o levarmos para a rua, ele vai ser aquecido pela energia do sol e vai sofrer um aumento de volume. Então, essa interação, né, receber energia, faz com que o seu volume aumente e provoque nele um aquecimento. Por outro lado, se nós pegarmos o mesmo balão, tendo enchido ele dentro de casa, que é um ambiente controlado, e levarmos ele para um ambiente mais frio, ele vai se resfriar e vai ter uma diminuição de volume. Então perceba, eu tenho o mesmo sistema sofrendo mudanças em seu estado termodinâmico. Então isso também é muito comum. Bom, para levar em conta as duas situações, né, considerando que a gente, ao aquecer o sistema, ele sofreu um aumento de volume e ao resfriar o sistema, ele sofreu uma redução de volume, nós podemos imaginar que os sistemas possam ser descritos por algum tipo de relação matemática entre as suas variáveis de estado. Então, as mudanças de estado podem ser descritas em dois níveis diferentes. Nós tínhamos aqui um resfriamento e aqui um aquecimento. Então, resumindo esses dois casos, há duas possíveis formas de analisar o sistema. Nós teremos dois níveis de descrição. O nível mais simples, historicamente, o que ocorreu primeiro, é você considerar apenas as mudanças nas variáveis de estado. Ou seja, se esse sistema teve um aumento de volume e um aquecimento, ao passo que aqui ele teve uma diminuição de volume e um resfriamento, talvez exista uma relação entre volume e temperatura. E essa é uma relação matemática que, fazendo experimentos, talvez a gente consiga determinar. Então, nesse nível de descrição, nós estaremos analisando apenas as mudanças nas variáveis de estado, procurando correspondências entre uma e outra. Por exemplo, aumento de volume com aumento de temperatura e diminuição de volume com redução de temperatura. Essa é uma análise que vai levar em conta as mudanças e as variáveis de estado do gás apenas. Historicamente, esse estudo de procurar as relações matemáticas entre as grandezas foi o primeiro estudo que levou às primeiras leis, que vamos chamar de leis empíricas, porque justamente elas se baseiam na realização dos experimentos para encontrar essas relações. No entanto, existe um outro nível de discussão, e esse é um nível mais profundo. A gente pode fazer a descrição procurando as causas que provocaram essas mudanças nas variáveis de estado. Por que esse balão teve um aumento de volume quando ele recebeu energia e por que esse
o balão teve uma redução de volume quando perdeu energia. Perceba que já estou colocando a causa, né? Receber calor e perder calor provoca mudanças em estados termodinâmicos de sistemas gasosos. Então, as trocas de calor são as causas das mudanças de variáveis de estado, ou pelo menos uma das causas, podem existir outras. Perceba que nós podemos fazer o balão reduzir de volume também se nós o apertarmos com a mão. Então, aquecer e resfriar não é a única forma de fazer o sistema mudar o seu volume. Nós podemos também aplicar trabalho sobre o sistema. Mas essas descrições, como eu falei há pouco, são descrições mais profundas que vão se preocupar com as causas das mudanças das variáveis de estado. E essa análise nós vamos fazer num segundo momento. Então, primeiramente, nós vamos seguir o rumo histórico, nós vamos fazer o estudo empírico dos gases, procurando leis que relacionam as mudanças nos seus estados termodinâmicos com as variáveis de estado que eles apresentam, e não vamos aqui nos preocupar o que levou, né, quais foram as causas que levaram às mudanças nos estados termodinâmicos. Isso nós faremos num segundo momento. Bom, faremos então um estudo das transformações gasosas. E para isso estou considerando aqui um sistema gasoso que esteja a uma pressão de 1 atm, que é também uma unidade de pressão que iremos utilizar. Vamos supor que ele ocupe um volume de 2 litros e esteja a uma temperatura de 300 Kelvin. Essa situação que o gás se encontra é um estado termodinâmico que nós vamos chamar de estado inicial do sistema. Por que inicial? Porque se ele vai sofrer uma transformação, alguma dessas variáveis vai se modificar. Ocorrerá algum processo, e nós não vamos discutir esse processo nesse momento, como já dito, e esse processo irá provocar alguma mudança no sistema gasoso. Por exemplo, vamos imaginar que ele tenha aumentado de pressão de 1 para 1,1 e tenha diminuído de volume de 2 para 1,8, mantendo a temperatura constante. Quando nós temos o sistema passando por algum processo que o leve de um estado inicial para um estado diferente, que vamos chamar de estado final, nós vamos dizer que ocorreu uma transformação gasosa. Portanto, uma transformação gasosa é a passagem de um estado termodinâmico para outro. O gás estava nessa condição, nesse estado termodinâmico inicial, sofreu algum processo e passou para esse estado termodinâmico final. Então, isso é o que nós vamos chamar de transformação. É a mudança, a passagem de um estado termodinâmico inicial para algum estado termodinâmico final diferente. Alguns pontos importantes. Os primeiros estudos foram feitos empiricamente. O que isso quer dizer? Que os cientistas fizeram experimentos para encontrar leis que descrevem o comportamento dos sistemas quando eles sofrem transformações. O segundo ponto importante é que, do ponto de vista prático, é muito difícil encontrar relações matemáticas para sistemas descritos por mais de 2 variáveis. Então, é importante lembrar que o sistema gasoso que nós estamos discutindo tem 3 variáveis: pressão, volume e temperatura. Então, encontrar relações matemáticas que envolvam 3 variáveis, do ponto de vista experimental, é bastante difícil. Então, de uma forma mais simples, você pode fazer o estudo dos gases considerando 2 variáveis ao invés das 3. Como se faz isso? Você necessariamente precisa manter uma delas constante. E falarei disso brevemente. Os estudos empíricos dos gases, eles foram desenvolvidos a partir de experimentos, mantendo constante uma das 3 variáveis de estado, como acabei de mencionar, analisando-se então a relação entre as 2 outras variáveis de estado. Então, em breve eu vou esclarecer rapidamente o que isso significa. Então, imagine que nós tenhamos um sistema gasoso e ele vai ser descrito pelo conjunto de 3 variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Se é muito difícil descrever um sistema com 3 variáveis, é mais fácil, portanto, descrevê-lo apenas com 2, o que fazemos com a terceira? Bom, mantemos ela constante. Então, se vamos fazer experimentos com um sistema de maneira que a gente controle a temperatura para que ela não se altere, ou seja, para que a temperatura permaneça constante,
nós estaremos fazendo ou submetendo o sistema a uma transformação que será chamada de isotérmica. O prefixo iso significa igualdade e o sufixo térmica faz referência à temperatura. Então, uma transformação isotérmica é uma transformação onde o sistema gasoso não vai sofrer mudança de temperatura, vai sofrer apenas mudanças de pressão e volume. Uma transformação isobárica é aquela que vai manter a pressão do sistema constante. Neste caso, o volume e a temperatura vão se alterar e a pressão mantida constante nos dará aí uma transformação que nós chamaremos de isobárica. E, por fim, a última possibilidade é manter o volume constante. E aí verificar como a pressão e a temperatura se relacionam matematicamente num sistema onde o volume não sofre alterações. Essa transformação recebe o nome de transformação isovolumétrica. Veja, os estudos dos gases logo mostraram que você não consegue fazer apenas uma variável de estado do gás modificar. Sempre que uma se modifica, alguma outra também se modifica. Ou as três se modificam. Agora, se nós vamos manter uma delas constante, seja a temperatura, seja a pressão ou seja o volume, as outras duas sempre vão variar de alguma forma matematicamente descritível. Se é matematicamente descritível, nós podemos elaborar leis que, sendo baseadas em experimentos, serão então chamadas de leis empíricas. Percebe que são três transformações porque são três variáveis de estado. E nós vamos ter uma videoaula sobre cada uma dessas três transformações que um sistema gasoso pode sofrer.